certeza. Oh, glória a Deus. 422. Aleluia. No céu não entra pecado, partidas desatendo, não há coração quebrantado, pois todos os seus filhos de amor.
saúdo a igreja com a paz do Senhor. Quero agradecer as orações em meu favor e continuar pedindo. Estou fazendo uma série de tratamento de vai, né? Na clínica, e vou fazer também uma quarta-feira uma ressonância magnética. Estou sentindo um pouco de dificuldade lá direito de Deus. Eu vou vir ao lugar, já caiu algumas vezes. Se eu esquecer, eu não posso. Então eu peço as orações, mas a vontade de estar aqui para nós sentir muito. Porém, a gente tem que obedecer às ordens dos homens, não ter saída, né? São Lucas, capítulo 18, ao capítulo 7, versos 18 a 22, por favor. São Lucas, capítulo 7, versos 18 a 22, por favor. Glória a Jesus, aleluia. Todos acharam? Amém? Ouçamos, portanto, a palavra de Deus. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades, e males, e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide anunciar a João o que tem visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e os pobres anunciam-se o Evangelho. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós vamos orar. E tem chegado a nossas mãos alguns pedidos de oração que vamos apresentá-los agora. O Gerson está pedindo oração pelo irmão Selma, que não está passando bem. Também irmã Canezita, mãe do nosso irmão Moisés, e o seu pai, o presbítero Juarez. A esposa do presbítero Fernando, ela está em casa, esteve hospitalizada esses dias. Também peço para Abigail, minha irmã, e também a esposa do pastor Ele, o pastor Melo, foi hoje à tarde, após a escola, visitar. O pastor encontrou a nossa irmã, tomou um acidente no pé e pede as nossas orações. Presbítero Fernando, vai orar ao Senhor e apresentar esse pedido. Quantos mais necessitam das orações? Vamos orar, pedindo a Deus que nos abençoe por mais esta noite. Salve, irmãos, para a paz do Senhor. Bem, agradeço a Deus. Meus irmãos que oraram para minha esposa, esteve internada em São José, os 4 dias, e Deus deu vitória. Isso não serve a gente orar mais ao Senhor. Isso só serve para o nosso despertamento espiritual. Às vezes nós estamos bem, acomodados, não sentimos às vezes nem desejo de orar, mas quando Deus aperta, quando a situação aperta, nós devemos que Deus é Deus que Ele ouve a oração do seu povo, e dobramos os nossos joelhos, Deus responde a nossa oração. Aí nós servimos um Deus que responde, irmão. Aleluia, Deus responde a oração do seu povo. Maravilhoso Deus e soberano Pai, Deus onisciente, onipotente, onipresente, Deus que habita nas maiores alturas, louvado Senhor e exaltado, ó Deus, para sempre, seja teu santo e soberano nome, Senhor, que debaixo do céu, meu Pai, nem em cima da terra, nenhum nome é dado entre os homens, ó Deus, pelo qual devamos ser salvos, Senhor. Maravilhoso Deus, nós louvamos o teu nome nesta noite, ó Pai, por esta reunião maravilhosa, por estarmos juntos dentro desse santuário, adorarmos e bendizemos, exaltarmos, ó Deus, enaltecemos o teu santo e bendito nome, Senhor. Te pedimos nesta noite, ó Deus, quantas pessoas, meu Pai, que estão nessa hora no leito de um hospital chorando, Senhor, de dores, ó Pai, outros chorando, ó Deus, de desejo de fazer parte desta reunião. Quantos, ó Deus, que nesta hora
Glória a Deus. Cumprimentamos a amada igreja da paz do Senhor. Louvamos ao Senhor com alegria nesta noite. Não
seu irmão, cumprimente o seu irmão. Oh, como é bom tê-lo aqui neste culto. Glória seja dada ao nome do Senhor. Olha como ela sendo, queridos irmãos. Glória a Deus. Nós vamos passar a direção do trabalho do pastor Leonor. Eu estou me sentindo muito bem. Mas antes de passar, queremos agradecer a Deus neste culto. Alguns meses atrás, nós deparamos com um quadro de enfermidade de um amigo nosso de muitos anos. É muito sério. O quadro foi tão grave, a família se desesperou, não é para menos. E quando chegamos no hospital, o seu genro chegou ali, ele nos colocou a par e vimos que somente Deus. Retornamos, oramos, pedimos a igreja para orar. Ele foi se recuperando, e nesta noite eu posso vê-lo aqui. Calma, fica de pé. Aleluia. É o pai da família, do genro, da Bíblia. É uma alegria muito grande, rapaz, ter você aqui. Ouvimos aqui no presbítero que Deus responde as orações. Aleluia. Bom, vamos continuar orando por ele, irmãos. Amém? Eu abençoo o Carlos em nome de Jesus. Mãe Ilza também, eu posso vê-lo lá atrás. Mãe Ilza, fique de pé. Nós da nossa irmã, que não tem passado bem, está na dependência do plano de saúde, autorizar exame para a nossa irmã fazer, e reside num lugar muito difícil mesmo. Não é nem difícil o lugar que nossa irmã reside, é dificílimo, mas Deus tem guardado a nossa irmã, seu esposo, que eu tive o privilégio de conhecer no hospital, e ela mora muito distante daqui, mas vê-se mesmo com as forças, com pouca força. Ela veio aqui, se sente bem conosco, e ela está aqui. Ao vê-la aqui é uma alegria muito grande. Que Deus abençoe a senhora, querida irmã, em nome de Jesus. E a todos, Deus abençoe. Vamos pedir ao pastor Demóstenes que continue a abençoar o trabalho. Pai dos seus irmãos, você está feliz nesta noite? É, feliz na casa do Senhor, né? O pastor falou que você está alegre, feliz, estando aqui na casa do seu cumprimento, seu irmão, você cumprimentou, que momento feliz, é isso? Eu olho para o seu irmão agora, dá uma olhadinha, chega, olha para o céu, esposo, que coisa bonita, né? Olha para o outro agora, ele canta assim: quando eu olho em você, eu vejo em você a paz do Senhor. Quando eu olho em você, eu vejo em você a paz do Senhor. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz comigo. Você é meu amigo. Você
Jesus Cristo, em comunhão com o seu irmão, amando o seu irmão, caminhando para o céu. É muito fácil, porque o principal da paz está conosco. Muito bem, nós vamos ouvir as irmãs. Neste clima maravilhoso, vamos ouvir as nossas irmãs louvando o Senhor. Enquanto as irmãs louvam, nós vamos estar ajudando-as em oração, né? E se você souber cantar, cante também, desde que cante baixinho, né? Mas cante também, logo o Senhor. É culto de louvor e de adoração. E o Senhor Jesus está aqui conosco. Glória a Deus. Depois os adolescentes. Eu queria saber a cura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais alguém queimava, mais se ouvia o horror dos nossos irmãos. Sobre o sangue tombava nas ruas, chegava nos céus para a vitória.
teremos pela manhã oração. Todas as segundas estamos aqui na parte da manhã orando, buscando o Senhor. Tem sido bênçãos maravilhosas nas reuniões de segunda-feira pela manhã. E continuamos na oração à noite. Amanhã teremos aqui às 19h30 um encontro de joelho com o Senhor. Sábado foi uma bênção. Tivemos aqui um período gostoso de oração. Muitos irmãos saíram daqui edificados. E amanhã continuaremos em oração. Haverá aula para o curso teológico, mas estaremos aqui orando, buscando a face do Senhor. Esse mês, todo esse mês, um mês de oração. Portanto, todos estão convidados para estar aqui amanhã, pela manhã e à noite, buscando a face do Senhor. Ouçamos os adolescentes. Pastor Miguel. Não importa
Glória a Jesus. Enquanto os crianças estiverem louvando o Senhor, eu pedi a todos os componentes do coral melodia que tomem posição, todos. O coral está em meio de recesso, nós estamos sem ensaiar, mas não pode parar de cantar, né? Deixa sem ensaiar. Enrola aí a voz, fala inglês, francês, nós temos que cantar. Só não pode se entonar. Agora, Rogério, irmão Rogério, sai do seu lugar para lá. Amém? Deus abençoe as nossas crianças. Vamos louvar o Senhor com moral. Para louvando ao Senhor. É agora que eu quero ir.
neste santuário, ou aquele que está nos assistindo pela internet, tem sido beneficiado pela fidelidade de Deus. Quantos? Oh, glória a Deus por isso. Nós queremos conhecer os irmãos e amigos que nos visitam. É um momento muito gratificante no nosso culto, para podermos conhecer e cumprimentá-los como bem-vindo. Aqui à minha esquerda, alguém, fique de pé, por favor. Alguém aqui à minha esquerda, temos aqui um grupo de irmãos aqui conosco. Muito obrigado, tê-los aqui. Há mais alguém de nós aqui à minha direita? Permaneça de pé, por gentileza. Há mais alguém aqui entre nós? Gostaríamos de conhecer e cumprimentá-los como bem-vindo. Fique de pé, por favor. Há mais alguém aqui entre nós? Temos aquele grupo de irmãos aqui conosco lá, tanto mais gente. Vamos cumprimentar esses irmãos. Bem-vindos de que maneira? Porque completou 7 anos de feliz vida conjugal. Onde está o casal? Tá ali, eu estou olhando para cá. Que Deus abençoe nossa querida irmã e o Alexandre. Deus abençoe. Também o pastor Melo agradece as orações da igreja pelo restabelecimento da sua esposa, após. Que Deus abençoe. Vamos fazer o negócio. Glória a Jesus, aleluia. Aonde está a nossa juventude? Sob o Evangelho, louvando o Senhor. Amém. Glória a Deus. Terça-feira estaremos aqui no grande culto, onde estaremos fazendo o quê? Estudando. Estaremos. E vai cantar aqui, gente, é o valor. Estudando. A palavra de Deus é mais doce. Amém? Ouçamos nossos jovens.
Gabriel, sua esposa, e nós glorificamos a Deus. O Senhor está estendendo a sua mão estendida sobre a nossa irmã. E eles estão aqui conosco, já foram passar esse período curto em Brasília, mas retornaram, estão conosco nesta noite. Nós vamos ouvir uma palavra pelo pastor Eliel. Eu cumprimento os irmãos com a santa e gloriosa paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, eu estou muito feliz em retornar a casa. Para quem não me conhece, ainda eu sou membro dessa igreja, desse líder do movimento. Estou me congregando lá em Manilha, junto com o pastor André. E nós tivemos que ir a Brasília, porque quando nós chegamos aqui no exame de rotina, minha esposa acusou um nódulo no seio, e as minhas filhas, que moram em Brasília, acharam que era melhor nós fazer o tratamento dela lá no Hospital HFA, Hospital das Forças Armadas, por causa do recurso que tem melhor. Tivemos ali, fizemos alguns exames aqui, os exames deu um tumor maligno, e isso nos apavorou bastante, ficamos um pouco tristes, mas sabendo que Deus, através disso, tinha algo para a nossa vida. Estava muito animado aqui em trabalhar com o pastor Adilson. Aliás, essa igreja que eu a conheço desde quando eu era pequeno, ainda adolescente, quando eu me congregava na Ilha do Governador, desde o pastor Aldo Cardoso, depois o pastor Francisco, e assim, logo depois nós fomos para Brasília. Mas a minha casa, que eu nasci, Ilha do Governador praticamente, minha vida espiritual quase toda lá. No entanto, quando eu vim para cá, recebi alguns convites de ficar, inclusive da ilha, mas como eu vim morar aqui com a minha cunhada e minha sogra, meu coração veio palpitando, ficar imutuado. Por isso, nós estamos aqui. Agora mesmo nós viemos da Ilha do Governador, da casa de um filho, mas viemos para cá, porque aqui é a casa do papai, né? O pastor está nos assistindo, nós estamos comunicando a ele. E assim foi marcado nós fomos para Brasília para fazer esse tratamento e sem entender nada. E foi marcada uma cirurgia para o dia 14 do mês passado. E minha esposa não apresentou um estado favorável à operação. Depois foi marcado também para o dia 22 e ainda não foi possível operar. Nos exames que lá fizemos, o exame foi um tumor benigno, diferente do exame daqui. E tivemos a felicidade de ter uma equipe muito forte, muito boa lá para fazer essa cirurgia. E quando fomos fazer o risco cirúrgico, agora dia 21, o médico cardiologista achou que ainda não estava em condições de fazer uma alteração ainda nos exames cardiológicos que ela fez, e ele achou por bem fazer mais 3 exames para depois então fazer a cirurgia. Então nesse intervalo que nós vamos fazer no dia 13, agora vai fazer a operação, e aí vai fazer os exames, depois desses exames vai ser feita então a cirurgia. Eu estou crendo, irmãos, que Deus ele é poderoso, e Ele tem várias maneiras de atuar na vida de um servo fiel. Agora mesmo o conjunto está cantando, dizendo que Deus responde a oração, que Deus não deixa confundir o servo fiel. É isso que foi dito agora, ali naquela letra desse hino que a mocidade cantou. E nós cremos nisso. E se Deus curar, eu creio nele, se Ele não curar, eu continuo crendo nele. Porque tudo Ele faz como Ele quer. E a minha esposa tem o mesmo pensamento. E de situação pior do que essa ela passou. Minha esposa estava servindo no estado do Amapá, e lá ela teve princípio de leucemia. E quase que ela falece. Foi terrível, 6 meses, terrível. Ficou igual uma folha de papel, e ninguém para
fazer uma atuação de medula nem nada, e ela simplesmente, ela disse assim: olha, Eliel, você arranja uma esposa para cuidar dos seus filhos, meus filhos todos pequenos, porque esse Deus que eu sirvo, ou ele me cura, ou ele me leva. A partir de hoje eu não tomo mais nenhum remédio. E pegou os remédios, literalmente jogou na lata do lixo. Em 6 meses antes dessa atitude, nós vimos sofrendo com isso, servindo num lugar distante, fora da família, e aconteceu isso. Aí eu vou lá na lata do lixo, minha filha, Jesus também cura através do remédio. Não, mas eu não tomo mais, eu creio nesse Deus, eu não tomo mais remédio. Eu ainda contei para ela assim: lembra quando Jesus cuspiu na terra, fez um lodo, passou no olho do céu, mandou ele lavar lá no tanque de Siloé? Aquele lodo é remédio. O próprio Jesus usou remédio. Eu disse isso para ela. Eu disse: não, eu quero ser curado milagrosamente. E depois de 6 meses que a gente não, de jeito nenhum, a gente consegue dormir, e eu levo no colo, trago no colo, tal, e ela não consegue, não se alimenta. Nessa noite, nessa madrugada, eu acordo, de repente vejo ela sentada na cama, e logo depois ela começou a dar os passos. Com 1 semana, minha esposa estava andando sem nenhum problema. Aleluia! Aí nós fomos ao médico, temos os exames, fomos ao médico. Quando chegou lá, que o médico viu a minha esposa e disse: o que está acontecendo? Jesus curou. Aliás, ele não disse isso antes. Ele disse assim: escuta, eu mandei tua esposa para casa para morrer, e você chega aí, quando traz sua esposa aqui andando, o que está acontecendo? Você foi no Pai de Santo, alguma coisa? Eu digo: fui no Pai de Santo, sim, o Pai de todos os santos, chama-se Jeová. Ele olhou para mim assim e disse: rapaz, só esse Pai de Santo é capaz de fazer, porque a sua esposa foi mandada para casa para morrer. E já houve profecias que ela vai passar pela mão de médico, mas Jesus vai curar, Jesus vai restabelecer. Nós vamos passar, ela vai passar pela mão de médico. Naquela vez não passou, mas Deus quer assim. E se assim for feito, nós estaremos com certeza. Se aprova Deus estarmos aqui no Rio de Janeiro de novo, porque aqui é a casa dela, ela é carioca, nasceu Laranjeira, se criou aqui. Eu não, eu sou nordestino, sou de Macaíba, Rio Grande do Norte. Sou nordestino, mas fui criado no Rio de Janeiro, por isso que eu tenho sotaque de carioca, não é isso? Mas olha só, nós estamos na esperança de Deus. Estávamos aqui, estava muito animado para trabalhar com o pastor André, para trabalhar com esse homem de Deus aqui, uma bênção, e de repente acontece isso. Senhor, eu não estou entendendo nada, mas o Senhor entende, Ele sabe o tempo e a hora. E para não ficar somente nas minhas palavras, eu quero deixar uma palavra para os irmãos, agradecer as orações que os irmãos têm feito por mim, as orações que têm feito pela minha esposa. Se tiver tempo ainda, antes de eu viajar, eu vou lá em Manilha agradecer os irmãos que estão orando. Mas eu quero dizer para os irmãos que Deus é fiel. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. E mesmo que nós sejamos infiéis, mas Deus permanece fiel. Foi o coral que o hino cantou, um dos hinos que mais eu gosto na minha vida, e que hinos que eu saí quando era regente coral também. Deus é fiel. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Está escrito isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. E o 57 diz que nós, graças a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo em nossa vida. E depois vem esse versículo que nós acabamos de dizer para os irmãos. Muito obrigado pela oportunidade. Eu fico muito contente também de ver a saúde do meu pastor, restabelecimento da esposa, e que Deus continue nos abençoando. Ore, porque se for o plano de Deus permanecer aqui, estaremos aqui trabalhando em Mutuá. Amém. Muito obrigado. Olha Deus, vamos ter que Jesus ainda cura. Você, igreja, você pode cantar Cristo. Cristo.
nossas ofertas, nossos dízimos, que é destinado para a obra do Senhor. Glória a Deus. Estamos aí em área para frente do trabalho. Nossos irmãos não estão missionários, agora mais um casal no campo, né? A Letícia e o Diamantinho e a Noemi, 3 missionários. Então nós temos que estar aí com a nossa atitude de adoração, louvor e muito cuidado, fazendo a obra do Senhor nas nossas ofertas e nos nossos dízimos. Vamos inclinar nossas cabeças e vamos agradecer o Senhor por este momento abençoadíssimo na casa do Senhor. Presbítero, Elcimar, olha o Senhor. Amém. Ouçamos a banda e louvamos com nossa oferta. Amém.
A paz do Senhor, queridos irmãos. Abramos as nossas Bíblias, Evangelho de Lucas, o capítulo 19. É uma passagem bastante conhecida. Um homem também bastante conhecido nas Escrituras, nos Evangelhos. E é interessante que essa passagem só se encontra no Evangelho de Lucas. Nem outro evangelista sinótico, Mateus ou Marcos, narra esse episódio que a gente vai ler a respeito de Zaqueu. Evangelho de Lucas, capítulo 19, diz assim o texto, a palavra de Deus. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara, ele, Jesus, se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Podemos sentar, queridos irmãos. É bom estarmos na casa do Senhor, como acabamos de cantar. É bom estarmos na presença do Senhor. E nesta noite eu quero meditar com os irmãos a respeito deste texto do baixinho Zaqueu. Quando os meus filhos eram pequenos, eu comprei um livrinho para eles, O Baixinho que Queria Ver Jesus, era o título do livro. Talvez hoje esse livro nem se publicasse mais com este título, porque é bullying, né? Chamar o baixinho de baixinho hoje é bullying. Os irmãos estão acostumados com a escola, né? Não se pode mais, mas o fato é que isso aqui era um baixinho, isso aqui é de pequena estatura. E segundo o presbítero Eliseu, toda a ceia o Zaqueu está aqui com a gente. Os irmãos conhecem o presbítero Eliseu, né? Ele gosta de fazer brincadeira. Está com os irmãos aqui, um diácono, né? Obreiro, bem baixinho. Eliseu diz que toda a ceia Zaqueu está aqui conosco, mas não está. Mas louvamos que Zaqueu não está. Mas aquele Jesus, a quem Zaqueu queria ver, está aqui. E não só nas ceias, em todas as reuniões que nós fazemos, o Jesus que Zaqueu queria ver, ele se faz presente. Você pode dizer amém, querido? E Zaqueu ele queria ver Jesus, é o que nós vemos aqui no texto. Jesus que estava famoso. O texto de pastor Rui no início do culto, a leitura introdutória, fala de Jesus dando uma resposta a João Batista. João Batista quer saber: tu és mesmo o Cristo? Tu és o Cristo a quem nós esperamos? E Jesus simplesmente responde: não sou eu. E Zaqueu: olha, os coxos estão andando, os cegos estão vendo, os mortos estão sendo ressuscitados, aos pobres está sendo anunciado o Evangelho do Reino. Jesus estava famoso, Jesus vinha praticando, vinha realizando vários prodígios, vários milagres. Jesus acabou por se tornar, podemos assim dizer, uma celebridade. E quem não quer ver celebridade? Sempre a gente vê na televisão, na mídia, quando vê alguém famoso, um artista, né? Todo mundo quer ver as chamadas tietes, fica todo mundo lá querendo ver. Às vezes houve reportagem, né, de jovens adolescentes que vão de madrugada ou até dias antes para ver a celebridade. E Jesus era uma celebridade. E Zaqueu ouviu tanto falar de Jesus, ouviu tanto falar dos milagres que Jesus realizava, das vidas que ele transformava, que Zaqueu pôs em seu coração o desejo de ver Jesus. Zaqueu queria ver Jesus. Mas acontece, queridos irmãos, você que nos ouve, Jesus não é uma celebridade para ser vista. Zaqueu queria ver Jesus. E quantos hoje também olham para Jesus, ouvem falar de Jesus e pensam que Jesus é uma celebridade apenas para ser vista. Mas Jesus não é uma celebridade para ser
vista. Mas antes de entrar nesse aspecto, eu quero chamar a atenção dos irmãos para algumas características do baixinho Zaqueu. Primeiro, era ladrão, era corrupto. Não está escrito isso aqui no texto, mas na entrelinha, Lucas deixa a gente perceber isso quando diz que Zaqueu, ele era o maioral dos publicanos, vírgula, e rico. Lucas está dizendo que a riqueza de Zaqueu era uma riqueza ilícita, por ele ser chefe dos arrecadadores de tributo, dos fiscais da receita. Ele, às vezes, ele passava a mão, cobrava um pouco mais, cobrava 2 para César, 1 para mim, 2 para César, 1 para mim, e ele enriqueceu de forma ilícita. Mas Zaqueu, apesar de ser um homem corrupto, de ser um pecador, o texto diz aqui, mas quem somos nós para julgarmos Zaqueu? Nós também somos pecadores, remidos pelo sangue de Jesus. E quando nós temos essa convicção, essa consciência de que somos pecadores, remidos pelo sangue de Jesus, qualquer palavra de crítica morre na nossa boca. Porque se estamos aqui hoje, não é porque sejamos melhores do que Zaqueu, mas é porque aquele que é melhor do que Zaqueu, aquele que é melhor do que qualquer outra criatura, ele nos encontrou, nos purificou, transformou a nossa vida e nos colocou aqui. Mas Zaqueu também era persistente. Zaqueu sabia vencer os obstáculos. Apesar de ser um publicano, corrupto, ele colocou no seu coração o propósito de ver Jesus e ele sabia vencer os obstáculos. Ele não se deixou vencer pela sua pequena estatura. Imagine um homem baixinho no meio da multidão. E as multidões, a gente lê isso nos evangelhos, as multidões sempre andavam atrás de Jesus. Jesus nunca conseguiu andar sozinho. Quando Jesus queria estar sozinho, ele se retirava para os montes. Ele ia para o monte à noite, passar a noite com seu pai em oração, porque quando ele estava perto das pessoas, como diz lá o apóstolo, o discípulo, naquela passagem da cura da mulher com hemorragia, o discípulo diz: a multidão te aperta, a multidão te espreme, mas aí ele consegue vencer o obstáculo da multidão. Ele sabia o caminho por onde Jesus ia passar. E ele se antecipa, ele vai à frente e sobe numa árvore. Ou seja, ele não se deixa vencer pelas dificuldades, ele não se deixa vencer pelos obstáculos que se lhe antepõem. Queridos, Deus tem bênçãos para nós, Deus tem bênçãos na nossa vida, mas quantas vezes nós nos deixamos vencer pelos obstáculos? Quantas vezes nós nos deixamos vencer pelas dificuldades da vida? Quantas vezes um homem da minha estatura, de 1,83 m, pesando 93 kg, se deixa vencer pelas coisas do mundo? Mas nós estamos aqui falando de um homem baixinho, de pequena estatura, um homem relativamente frágil, mas ele tinha perseverança, ele tinha a capacidade de vencer os obstáculos. E é o que ele faz, ele corre adiante, sobe na árvore um sicômoro ou uma figueira brava, como dizem algumas versões, e fica lá, a fim de vê-lo, porque Jesus ia passar por ali. Mas só que acontece uma coisa que Zaqueu não esperava. Primeiro, Jesus não é celebridade para ser visto. Jesus não precisa de tietes, Jesus não precisa de aplausos, Jesus não precisa de uma multidão atrás dele. Ele não veio ao mundo para ser admirado, ele não veio ao mundo para ser contemplado, ele não veio ao mundo para assinar os nossos caderninhos de autógrafos. Não, Jesus não veio para isso. Ele não é a celebridade. Mas Zaqueu queria ver Jesus, porque na cabeça de Zaqueu, no coração de Zaqueu, Jesus era uma celebridade e ele queria ver Jesus. Mas acontece que antes de Zaqueu ver Jesus, aconteceu aquilo que Zaqueu não esperava. Jesus viu Zaqueu. E quantas vezes, queridos irmãos, nós estamos achando, a mocidade cantou um hino, né? Quantas vezes Deus parece estar em silêncio? Quantas vezes as nossas orações parecem que não ultrapassam o teto do tempo, que não saem do nosso quarto de oração? Quantas vezes nós não temos nem voz para orar? Mas eu quero lhe dizer uma coisa nesta noite. Você que entrou aqui caído, abatido, triste, eu quero dizer o seguinte:
seguinte: o Senhor está vendo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo. E aquilo que Zaqueu não esperava aconteceu. Zaqueu era um homem que queria ver Jesus, mas a gente pode inverter e dizer que Zaqueu foi um homem visto por Jesus. Sabe por que Zaqueu foi visto por Jesus? Claro, o Senhor é onisciente, mas Zaqueu se pôs num lugar onde Jesus podia vê-lo. A Bíblia diz que os homens eles fogem de Deus por causa das suas obras, porque as suas obras são mais. Mas Zaqueu se pôs num lugar onde ele podia ser visto por Deus. E o Senhor inverte. E aquele homem que queria ver Jesus, ele acaba sendo visto por Jesus, sendo visto na sua função. Quando o Senhor olhou para Zaqueu, quando chamou Zaqueu, o Senhor conhecia perfeitamente a vida de Zaqueu. Sabia não só que ele era rico, mas também que ele era ladrão, corrupto, que explorava o seu próprio povo, que roubava o seu próprio povo. Jesus conhece todas as coisas, queridos irmãos. Quando Jesus olha para nós, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa vida, Ele conhece o nosso deitar, Ele conhece o nosso levantar, Ele sabe aquilo que nós fazemos de bom, como também sabe aquilo que nós fazemos de mal. Ele sabe todas as coisas. Não tem como fugir do Senhor, não tem como fugir da presença do Senhor. E é interessante também, queridos irmãos, que apesar de toda a multidão, talvez houvesse lá outros homens altos como eu, com 1,83 m e 93 kg, a multidão, uma barreira, mas Jesus ele consegue ver além da multidão. Jesus não está preocupado com a multidão, Jesus está preocupado com os aplausos, Jesus não está preocupado com aqueles que estão atrás dele apenas para receber as bênçãos, para receber as dádivas do Senhor. E o Senhor ele olha além da multidão. E o Senhor Jesus olhou para uma árvore do meio do caminho e disse para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, pois me convém pousar hoje em tua casa. Deus tem pressa em abençoar a sua vida, queridos irmãos. Deus tem pressa em abençoar a minha vida. Nós estudamos hoje na Escola Bíblica Dominical, capítulo 12, o verso 11 do livro de Êxodo. Nós estudamos a respeito da primeira Páscoa, e lá no verso 11 do capítulo 12 do livro de Êxodo está escrito assim: ó, o modo de se comer a Páscoa, o ombro cingido, vestido, com os sapatos calçados, com um cajado na mão, comer em pé e apressadamente. Sabe por quê? Porque Deus tem pressa em nos abençoar, Deus tem pressa em nos livrar do mal, Deus tem pressa em nos livrar do perigo. Algumas vezes nós aqui somos lentos, nós aqui somos lerdos e não estamos preparados para receber a bênção do Senhor. Mas eu quero dizer a você, querido, nesta noite, que entrou aqui, eu quero dizer: Deus tem pressa em fazer a obra na sua vida. Os dias estão findando, a noite vem quando ninguém mais poderá trabalhar. O Senhor está voltando, o Senhor está nas portas e Ele tem pressa em nos abençoar, Ele tem pressa em abençoar a sua igreja, Ele tem pressa em salvar, Ele tem pressa em livrar as almas do inferno, Ele tem pressa em livrar as almas da condenação. O Senhor tem pressa em trazer bênção para a nossa casa, bênção para a nossa família, bênção para a nossa igreja. O Senhor é o mais interessado em nos abençoar do que nós não sermos abençoados. Você acredita nisso? Há alguns anos atrás, eu me feri no exército, tive um problema de coluna, dei baixa do exército e fui fazer o tratamento. Antigamente era minutos. Eu tinha lá todas aquelas radiografias, naquela época não tinha tomografia, ressonância magnética, tudo era raio-x, né? Aliás, hoje as instituições de saúde estão chamando as mulheres que fizeram muito raio-x para fazer exame, né? Escutei essa matéria esses dias na reportagem, né? As mulheres que algum tempo atrás fizeram um exame de raio-x estão sendo chamadas para fazer esses exames preventivos de câncer. Mas o fato é que eu fiquei ferido, mas não busquei o Senhor. E um dia, 1º de maio, lá em Madureira, eu era de Madureira, do Ministério de Madureira, 1º de maio tem a convenção, e eu congregava numa congregação pequena, numa favela do Rio, lá no Largo do Otaviano, no Morro do Selo, e levaram uma missionária lá. Não sei de onde veio aquela irmã. E ela chamou todo mundo, as pessoas
lugar. E o Senhor revelou para aquela irmã: olha, o Senhor está fazendo a obra na vida de alguém aqui. Aqui na minha esquerda, Deus está fazendo a obra. Vem comigo. Eu voltei para fazer os exames. Quando eu voltei para fazer os exames, nova radiografia, o médico me chama e diz: a sua coluna está perfeita, você não tem nada na coluna. Deus tem mais pressa em nos abençoar. Deus tem mais interesse em nos abençoar do que nós sermos abençoados por Deus. Zaqueu, desce depressa. É rápido, queridos irmãos. Não é para ontem, é para hoje, é para agora. E eu tinha as duas radiografias. Era uma escoliose lombar ortoconvexa, a doença que eu tinha. A pontinha da coluna fazia um ângulo de 90 graus com a linha da coluna. Escoliose lombar ortoconvexa. Mas o Senhor curou. Ele ainda continua curando, ele ainda continua abençoando, e Ele tem pressa em abençoar, Ele tem pressa em salvar. É isso que o Senhor diz para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. O Senhor não quer apenas ser visto, não, queridos irmãos. Zaqueu queria ver Jesus, mas ele foi visto por Jesus. Jesus, ele não quer ser apenas visto por nós, ele quer entrar na nossa vida, ele quer morar na nossa vida, morar na nossa casa, entrar na nossa família, abençoar a nossa casa, abençoar a nossa família. Não é apenas um objeto de decoração para ser visto, mas é para ser o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa casa. E isso requer compromisso. Aqueles que apenas querem ver Jesus, eles não querem compromisso com Jesus. Aqueles que apenas querem ver Jesus, eles não querem seguir a Jesus. Aqueles que apenas querem ver Jesus, eles não querem entregar a sua vida a Jesus. Mas Jesus não quer ser visto apenas, Ele quer que nós entreguemos a nossa vida a Ele. Ele quer entrar na nossa casa, Ele quer entrar na nossa vida, Ele quer transformar a nossa vida, e Ele tem pressa em fazer isso. Eu costumo dizer aqui, nesse púlpito, que o nosso maior problema é o pecado. O nosso maior problema são os problemas financeiros. Não são nem mesmo as neuroses. Porque hoje fala-se muito, transformamos alguns púlpitos de algumas igrejas e alguns plenários numa espécie de sessão de psicoterapia coletiva. A gente entra aqui para sair bem. A gente fala muito de autoestima. Não é isso? Mas eu já disse aqui algumas vezes: é melhor ir para o céu com a baixa estima do que para o inferno com a autoestima. É melhor ir para o céu neurótico do que ir para o inferno com a saúde mental perfeita. E Jesus tem pressa em transformar, Jesus tem pressa em mudar. O nosso grande problema, o grande problema da humanidade é o pecado, porque nada nos pode separar do amor de Deus. Lembra lá de Paulo? O que é que poderá nos separar do amor de Deus? Será a morte? Será a espada? É Paulo concluir: nada pode nos separar do amor de Deus, mas existe uma coisa que nos separa do amor de Deus: o pecado. E o Senhor tem pressa em que nós reconheçamos a nossa condição de pecador, para que Ele possa nos salvar. E foi o que aconteceu na vida de Zaqueu, na casa de Zaqueu. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. O texto não diz o que Jesus falou para Zaqueu. É interessante. Entre o versículo 6 e o versículo 7, se passou bastante tempo. Jesus está fazendo uma refeição na casa de Zaqueu. Jesus está sentado à mesa. Ou melhor dizendo, ele está sentado no chão, porque não tinha cadeiras. Era uma espécie de bancada que ficava sobre o sol, botava as pessoas sentadas no chão. E alguém murmura: mas esse não está escrito assim dessa forma, né? Mas esse não pode ser o Filho de Deus, esse não pode ser um profeta, esse não pode ser um enviado de Deus, esse homem, esse tal Jesus, mesmo com um pecador. E lá pelas tantas, o Zaqueu, aquele mesmo Zaqueu, só queria ver Jesus. Ele não queria mais nada, ele só queria ver Jesus. E lá pelas tantas, no decorrer daquela refeição, Zaqueu se levanta. Irmãos, quando Jesus entra na nossa casa,
quando Jesus entra na nossa vida, alguma coisa tem que acontecer. É impossível alguém ter um encontro com Jesus, é impossível Jesus entrar na casa de alguém sem que aconteça alguma coisa, sem que aconteça um milagre. Ou é um milagre de cura, os mortos ressuscitam, enfim. Mas aqui aconteceu o maior milagre que pode acontecer na vida do homem, na vida do ser humano. Porque a enfermidade, pelo conhecimento tecnológico que Deus deu ao homem, algumas enfermidades não precisam nem de milagre. Dor de cabeça, unha encravada, essas coisas a gente mesmo cuida. Mas se existe uma coisa que só Deus pode fazer, se existe uma coisa que está na competência exclusiva de Deus, é perdoar pecado. O Papa não perdoa pecado. O padre lá no confessionário, quando dá a penitência, ele não tem poder de perdoar pecado. Só quem tem poder de perdoar pecado é o Senhor. E aconteceu uma transformação na vida de Zaqueu. As pessoas estavam murmurando, e olha só, não estavam murmurando nem contra Zaqueu, não estavam falando de Zaqueu, estavam falando de Jesus, que Jesus ia comer com os pecadores. E Zaqueu se levanta no meio daquela murmuração, daquele burburinho, e diz: Senhor, metade dos meus bens, resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. E aquilo que eu tenho roubado, é isso que ele está dizendo. Está no condicional, se em alguma coisa tenho defraudado, isso é um eufemismo do autor, mas ele está dizendo: metade dos meus bens eu resolvo dar aos pobres, e aquilo que roubei eu vou devolver 4 vezes mais. Sabe o que aconteceu na vida do Zaqueu? Aquele homem que queria ver Jesus, ele foi transformado por Jesus, a vida dele foi transformada, e é o próprio Jesus que dá testemunho da salvação do Zaqueu. Essa semana eu ouvi falar de pessoas que tinham dúvida da sua salvação, se era possível ter certeza ou não de sermos salvos. Se você tem dúvida, eu quero lhe dizer nesta noite: não precisa ter dúvida, nós podemos ter certeza, porque Jesus diz a atitude de Zaqueu, em resposta à transformação de Zaqueu. Porque, queridos, a transformação é interior, mas essa transformação interior, ela tem que ter uma expressão concreta, ela tem que ter uma expressão exterior. Não adianta eu dizer que sou salvo, não adianta eu chamar Jesus de Senhor. Se as minhas obras, se a minha vida não condiz com o meu interior, eu estou me enganando a mim mesmo. Não adianta eu dizer que sou crente. Eu não sou crente porque digo que sou crente. Eu sou crente, sou salvo, porque Jesus transformou a minha vida, porque Jesus transformou meu coração, e eu posso dar testemunho disso. Foi o que aconteceu na vida de Zaqueu. E Jesus, então, ele se levanta, porque ele estava sentado também, disse Jesus: hoje houve salvação nesta casa. É possível ter certeza da salvação se Jesus entrou no seu coração, se Jesus entrou na sua vida, se você foi transformado, e você pode dar testemunho dessa transformação. Eu lhe digo: Jesus salvou a sua vida, Jesus mudou o seu ser, Jesus mudou o seu modo de vida, e você é uma pessoa salva. E olha só, aqui de novo eu volto à questão da pressa. A salvação, o tempo verbal, o modo verbal do verbo aqui, né? Hoje houve salvação nesta casa. O modo aqui é o modo indicativo, é o modo da realidade, é o modo da concretude da vida. Não está no modo subjuntivo. Talvez possa haver salvação, quem sabe um dia, quem sabe amanhã, quem sabe depois, quem sabe quando ele for à igreja. Não, independe de qualquer condição, independe de qualquer si, de qualquer caso. Não, é hoje, é Jesus quem disse: hoje veio salvação a esta casa. Nós podemos ter certeza da salvação, e não é para amanhã, não foi para ontem. A salvação é para hoje, é para agora. Jesus tem pressa de salvar, sabe por quê? Porque amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde.
Nós podemos ter uma síncope, eu posso ter uma síncope aqui agora e morrer. Eu posso ter uma artéria no meu cérebro, pode estourar, pode romper. Eu já tive um problema de entupimento na artéria do cérebro. Isso acontece. Pode romper uma artéria, ter uma síncope aqui, um derrame e cair mortinho nesse corpo. Você pode sair na rua, ainda mais agora, até assim, ó, ser atropelado. Você está rindo, não está rindo, não. É a pura verdade. A nossa vida não está na nossa mão. Ir para o céu ou ir para o inferno é uma escolha nossa. Senhor, hoje eu resolvo. Agora, a longevidade ou a brevidade da minha vida, isso não está na minha mão. Meu destino não me pertence. A minha vida não me pertence. A única coisa que eu posso dizer para você nesta noite é aquilo que Jesus disse para Zaqueu: hoje houve salvação nesta casa. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E essa é a condição natural de todos nós. Somos perdidos, estamos distanciados de Deus, não podemos salvar a nós mesmos, precisamos de um Salvador. E este Salvador chama-se Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Ao findar o amor desta vida, Glória a Deus. Eu gostaria de ter, meus irmãos, como todos estão orando por Sorestes, que está vindo aos pés do Senhor Jesus. Ainda a oportunidade está sendo enviada a você, que deseja
que atendeu a voz do Espírito Santo e veio aqui à frente para testemunhar a todos que ele está recebendo o gostoso Jesus em sua vida. Há mais alguém que precisa de Jesus? O momento é este, a hora é esta, de você ter um encontro com o Senhor. É o momento de você se aproximar de Deus. É o momento de você se entregar totalmente na mão do Senhor. E você poderá, ao finalizar desta reunião, ir para casa cantando aquele coro importante na vida do crente, daquele que foi salvo, que é salvo e remido pelo sangue de Jesus. Está em mim. Nós vamos encerrando a nossa reunião. Queremos agradecer a todos que estiveram conosco. Deus em Cristo vos abençoe. E a todos aqui aguardamos na terça-feira à noite para avançarmos um pouco mais com aquela série de estudos sobre doutrinas básicas da salvação. Então vamos estar aqui estudando na terça-feira. O presbítero Elcimar, que orou ainda uns minutos atrás, por ocasião da nossa contribuição, ele foi agora levar a esposa que passou mal e foi levá-la para o pronto-socorro. Não, ele estava aqui, ela estava aqui e passou mal e foi agora para o pronto-socorro. Vamos orar para a nossa irmã. Quantos necessitam das orações? Vamos pedir ao presbítero irmão Vanderlei em orar ao Senhor, despedindo o povo de Deus. Uma boa semana para todos. Amanhã pela manhã, à noite e terça-feira. E que Deus a todos abençoe. Bendito Deus eterno Pai, agradecidos estamos a Ti, meu Senhor, por esta grande noite, Senhor, ao qual Tu nos falaste, nos abençoaste, Senhor, nos colocaste cada vez mais em regiões celestiais, em nome de Jesus. Pai querido e santo, agora queremos para os nossos lares, ser conosco, aqueles que vão para a condução, aqueles que têm suas viaturas, aqueles que irão a pé, meu Senhor, que Teu anjo acampa ao nosso redor, Pai, que possamos cada vez mais voltar para o nosso lar alegre, satisfeito, garantido através da Tua proteção divina, porque Tu és a nossa rocha, Tu és aquele que opera além daquilo que Te pedimos. Portanto, meu Senhor, ser conosco é o que nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pastor Pedro intercando a bênção apostólica. E assim que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces e consoladoras promessas do Espírito Santo, seja desde agora e para sempre com toda a igreja. A igreja diz: Amém. E amém. Cumprimente seu irmão de se retirar do santuário, Deus em Cristo vos abençoe. Amém.